Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de podcast, hoje é dia de Pinda Pod. Apareci, estamos aqui para mais uma edição desse nosso bate-papo com personalidades, com políticos e com pessoas que, de uma certa forma, de um jeito ou de outro, têm contribuído aí para o crescimento de Pindamonhangaba e da região metropolitana do Vale do Paraíba. Esse é um projeto meu, Aline Bernardes, junto com o Julielton Modesto, que começou no ano passado, né, em 2023. Já tem quase um ano e a gente tem gostado muito de trazer essas pessoas para saber um pouco mais da história, como eu disse, aquelas que têm representatividade dentro da nossa região. E esse ano, um ano especial, um ano eleitoral, né? Temos já todo o movimento acontecendo aí para as eleições de outubro. Vamos falar muito sobre esse tema também. E hoje estou aqui para bater um papo e para conversar com Gustavo Tótaro, ou melhor, com o polêmico Gustavo Tótaro de Pindamonhangaba, que eu fiquei sabendo agora há pouco que não é natural de Pinda, mas viveu a maior parte, grande parte da sua vida, ele viveu e vive aqui em Pinda e tem aí uma atuação, né, do jeito dele, com as suas convicções, também dentro da política e em diversas áreas. Gustavo, seja bem-vindo aqui no nosso Pinda Pod. Obrigada pela sua participação. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, estar pessoalmente na sua frente, porque a gente só escutava de rádio e tive o prazer na última eleição de 2020 estar online com você participando de entrevista, né? E para mim é uma gratificação muito grande estar aqui na sua frente, participando desse projeto seu e do Julielton. Fiquei muito contente pelo convite, né? Tava com um momento ruim de garganta, falei, não vou perder essa oportunidade, porque... Melhorou? Melhorou, tô 100%. Isso que importa. E estar presente, participar de uma entrevista num projeto tão importante que aqui na cidade, contribuir com o crescimento é bem legal, bem gostoso. Bacana. Você viu que eu comecei o bate-papo te chamando de polêmico Gustavo Tótaro. Sim. Mas falei também um pouquinho aí da sua história em Pindamonhangaba, quase mais de 40 anos Sim. já que você mora Isso. em Pinda, né? Sim. Então vamos lá, antes de eu explicar o porquê do polêmico, Sim. conta um pouquinho da sua trajetória. Você não nasceu em Pinda, nasceu em Guará, mas vive aqui desde pequeno. Sim, eu vim para cá com 1 ano de idade, Moreira César, Vale dos Acácias. Meu pai é militar, então veio naquela leva de recém-casados, né? Então construí uma casa, escolheram Vale dos Acácias, Moreira César como um reduto, então eu vim para cá com 1 ano de idade, pisei no barro lá de Moreira César e até hoje lá tô crescendo. Mora lá desde sempre? Desde sempre, 40 anos de idade já, minha vida é toda lá. E dessa sua trajetória, né? Qual que é a sua profissão? Você estudou sempre em Moreira? Conta um pouquinho também. Eu estudei sempre em Moreira César, desde o ensino médio, fundamental, Rubens Amide, depois deputado Claro César. Minha formação técnica no ET João Gomes de Araújo, técnico contabilidade, recém-formado agora tecnólogo de gestor de negócios de formação pela FATEC Pindamonhangaba. Trabalhei na área de metalurgia aqui em Pinda, trabalhei na área de comércio aqui em Pinda, então toda a minha vida profissional foi Pindamonhangaba e Moreira César. Então, praticamente, meu reduto é aqui, entendeu? Então, gosto muito da cidade de Guará, gosto dos casarões antigos de Guará, entendeu? Mas eu tenho dificuldade de andar de Guará, é mais fácil andar em Pinda do que em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá eu ligo o GPS. Pinda virou sua terra e é tudo aqui. Aqui então. Eu não ligo o GPS, mas lá em Guará eu tenho que ligar o GPS. Andar um pouquinho, né, Gustavo? E esse seu interesse pela política? Você é muito ligado, né, às questões que envolvem a política local, já fez parte de uma gestão municipal, já Sim. trabalhou em diversas áreas. Sim. Você falou um pouquinho da sua formação em contabilidade, agora nessa questão mais de gestão de negócios, né, de município. Mas quando que surgiu o seu interesse? Desde menino você gostava disso? Como é que é? Não, quando meu pai mudou pro Vale, né, passou um tempo, ele se tornou presidente de bairro lá. Então ele contribuiu um pouco com o conhecimento do bairro. Sim. Então, como presidente de bairro, ele tinha aquela pegada de lutar pela melhoria do bairro. Então, asfalto, melhoria de corte-mato, essas coisas, atividades relacionadas ao bairro, feira no Vale dos Acácias. Então eu cresci olhando ele. Envolvido nisso. Isso, na época que eu me recordo muito bem, é que na frente da minha rua tem um córrego que passa, um braço de uma nascente que vai desaguar no Barranco Alto. O Vitor e o Chesco falando, e eu me lembro dessa cena, não sei, acho que o Chesco era o prefeito, o Vitor era o secretário, o Vitor era o prefeito, eu não me recordo, mas eu recordo dos dois, meu pai conversando com os dois e eu, moleque, ali olhando a conversa, entendeu?
Então a pegada já saiu ali, desde pequeno. Mas eu não me envolvia, não dava a cara muito a tapa. A cara a tapa, quando eu comecei, eu estava na indústria, trabalhando na indústria. E nesse braço, nessa vertente, né, do rio, começou a cair esgoto no rio. E na época os celulares não eram desse tipo. Não tinha esse celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. O que estava surgindo era no Facebook. E eu tinha uma máquina fotográfica. Então, um domingo de verão, eu comendo aquela macarronada gostosa. E de boa, e aquele cheiro de esgoto, eu sentindo cheiro de esgoto com macarrão. E eu sei que meu pai tinha feito o protocolo bonitinho na sua prefeitura. Foi 1, 2 ou 3 vezes lá. E nada, e eu me enfezei. Foi nessa uma que eu entrei no Rio, na época era a gestão João Ribeiro. Me enfezei, entrei no Rio e gravei o esgoto cair no rio e publiquei na minha rede social, Facebook. E na época não tinha o grupo que tem na cidade hoje, na cidade não tinha nada. Sim. Meu Facebook tinha 200 pessoas, então daí começou... Você se indignou, fez o vídeo e postou. Como é hoje, o pessoal faz hoje. Aí postei e foi. Aí o meu nome começou sendo falado na Câmara de Vereadores, aí eu fui ficando mais indignado, porque o pessoal focava em falar meu nome e não focava em falar do problema para resolver. Aí eu ficava mais indignado ainda, e eu falando meu nome, eu queria que o problema resolvesse, não resolvia. Aí foi vindo a cobrança, aí passou um belo tempo, a prefeitura empurrava para a Sabesp empurrava para a subprefeitura, é o que tem hoje. Sim. Empurra. Na época, eu me lembro até hoje, quem me ligou quanto vereador foi o Abdala. Na época o vereador Abdala era vereador, então ele me ligou, vamos resolver. Passou 1 mês e meio, 2 meses, nesse vai que resolve, não vai que não resolve. Aí, enfim, a Sabesp e a prefeitura resolveram as duas entrar em jogo para resolver o problema, e resolveu o problema. Daí, então, eu percebi, eu posso ser um agente de mudança. De transformação na comunidade local. Aí eu comecei a gravar vídeos, até hoje tem vídeos lá, Avenida das Rosas. E isso era da gestão do João Ribeiro. O João Ribeiro, aí o que acontece? Eu comecei a gravar, o João Ribeiro às vezes conversava comigo por e-mail, falava, você não conhece a prefeitura por dentro, você tem que saber como funciona, não é assim que funciona. Entendeu? Então eu começava a gravar os vídeos, eu via que dava engajamento, a professora ia, resolvia, então e nessa uma eu percebi, isso aqui vai ser a revolução do mundo, entendeu? Porque naquela época não tinha Instagram, o Facebook estava começando, o WhatsApp não existia, entendeu? A gente gravava vídeo com máquina fotográfica. E as denúncias eram feitas, né? Ou mesmo na prefeitura, ou em veículos de comunicação. Jornal, rádio, exatamente, entendeu? Mas tinha que esperar alguém ir para poder mostrar a realidade. Então, né? eu tava na crista da onda, eu tava subindo junto com o problema. Entendeu? Então foi nessa época que acontece. Não tinha esses grupos de política, não existia, não tinha nada. Foi nessa época que eu conheci Vitor Ardito, pessoalmente. Eu conheci a figura Vitor Ardito para conversar, de Pina, do povo falar. E foi nessa uma que eu conheci, ele me chamou para conversar. Por conta desse movimento? Por conta desse movimento. Então ele tinha um programa de rádio, Jogo Aberto, mas assim, um programa de rádio dele que ele fazia. E fazia online, YouTube online também, que o pessoal ia falar podcast online, então na época ele fazia. Foi nessa uma que ele pegou para conversar. Tipo uma entrevista, pessoalmente, nada online. Aí o que eu pensava da cidade, o que eu pensava do município. Eu falei, que é isso? Eu expliquei para ele o que eu pensava e virei as costas e fui embora. 6 meses antes da eleição. Aí não levantei bandeira para ele, nem nada, ele nem pediu na época. Foi nessa uma que, dezembro de 2020, eu trabalhando na fábrica ainda. 22, 23, dezembro de 2022, dezembro de 2013, 2012 ele me ligou. Tinha ganhado já, o que você acha em trabalhar? Eu trabalhando. Aí na cabeça veio a fala do ex-prefeito João Ribeiro. O cara não conhece a máquina. E eu falava na internet. É a oportunidade que eu tenho de conhecer a máquina por dentro. Então, para mim, foi que era um fato, né? Esse é o meu envolvimento com a política. E aí, então, você foi convidado pelo Vitor para fazer parte, né? Para conhecer a máquina por dentro. Isso. E entrou atuando em que área? Entrei na área de coordenação de almoxarifados centrais. Quando ele me convidou, até então, eu não sabia onde eu ia trabalhar. Algumas pessoas falavam assim, você vai trabalhar onde o filho do prefeito trabalhou. Eu falei, legal. Pô. E eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com o Vitor. As outras pessoas tinham. Pra mim, tipo assim, na verdade, na minha cabeça, vinha assim, vou calar a boca desse cara, vou dar... Eu ia perguntar isso agora, você não entendeu esse convite? Não, até por conta do distanciamento, né? Como vou chamar ele para que pelo menos eu mantenha ele aqui do lado, que é algo que acontece também. Na minha cabeça até então foi por esse lado. Mas mesmo assim você aceitou? Aceitei, porque tipo Por que você aceitou?
Porque eu queria conhecer a marca por dentro. Falei assim, porque o Carlos João Ribeiro falava, você não conhece a marca por dentro. João Ribeiro não chegou a te convidar? Não, nunca chegou. Só falava isso? Só falava isso. Não só ele, como outras pessoas. Você não conhece a marca por dentro, você não sabe como funciona. É a maneira de dar resposta. Sim. E aquilo ficava na minha cabeça. Sim. Então eu falei assim, aí o Vitor me convidou. Aí foi, na minha cabeça eu lá, pô, eu não tenho vínculo de amizade, nunca tive vínculo político com ele, né? Falei, então ele tá me querendo botar abaixo das asas dele pra dar um quieto nesse cara aí. Então você vai reclamar aqui dentro pra mim. Quando eu entrei, e é verdade, eu chamei os funcionários que trabalhavam com eu tenho ou eu duro 4 anos, ou eu duro 4 meses. Ou 4 dias. É isso mesmo. Então, o que eu era na internet, as pessoas não entendem. O que eu era na internet, eu sou na internet, eu também fui dentro da prefeitura. Alguns servidores não gostam de mim porque, tipo assim, eu apontava falha, eu corria atrás de problema, apresentava soluções, não gosto de coisa errada, entendeu? Mas nesse tempo você chegou a ver muita coisa errada também. A gente chega a ver coisa errada dentro da administração pública. E aí? E aí a gente apontava, prefeito, é assim que funciona. Descarte de medicamento irregular, medição que a gente tinha que fazer online, cimento que sumia ao vivo, né? Cimento que sumia, tinha que achar material da prefeitura que sumir, tinha que procurar, entendeu? O contrato que a gente via que era irregular tinha que refazer, entendeu? Essas coisas a gente tinha que corrigir, entendeu? E a sua relação com ele mudou alguma coisa? Nunca mudou porque ele fala, eu tive 3 conversas com ele sempre fala, faz a coisa certa. E eu sempre fazia a coisa que eu achava certa. E ele nunca me retrucou em nada. Não é à toa que a gestão dos 4 anos dele nunca teve apontamento de irregularidade pelo Tribunal de Contas, né? Então, tipo assim, a gente via irregularidade, corria para corrigir. Via irregularidade, corria para corrigir. A gente corrigia. Então, muitas vezes o secretário virava bico, o diretor. Eu acredito. Aí, de um certo tempo, eu percebi que o problema nem era tanto mais servidor, mas era a gestão de diretor para cima, de gente que era chefe, porque vinha de cima. Porque servidor, ele só. Sim, cumpre a ordem. O que era mandava. Até então, que eu falava para os que trabalhavam comigo: se um dia eu pedir alguma coisa irregular para vocês não façam. Vocês não façam. Vocês acharem no seu entendimento que está irregular, vocês não façam. Rodam a baiana, batam o pé, porque sou eu que tenho que convencer vocês que está certo. Se o que eu estou fazendo está certo. Se eu não estou te convencendo, porque a responsabilidade de cuidar do bem público é do servidor público. Porque cargo comissionado está de passagem, está para contribuir. Então essa era a pegada, era esse o meu envolvimento. Então eu falava, ou é 4 meses ou 4 anos. Então eu chegava estourando cadeado, não quer dar chave para me ver, contar essas coisas. Eu estourava o cadeado, sem dó e piedade. Ia de madrugada em alguns lugares, verificava. Então o prefeito dava bastante respaldo para mim e confiou em mim nessa ação. Mas por essa sua atitude você também criou bastante desafetos ali no meio. Cria desafeto, né? A gente tentar fazer a coisa certa, lutar pela coisa certa. Cria desafeto. Querendo ou não, cria desafeto. Tanto politicamente, pessoalmente, né? Porque quando você luta por uma coisa certa, você quer ser certinho, vai chegar um certo momento que pode virar até contra você. Fala assim, se eu tô fazendo errado. Aí você vai falar, vou perder esse meu conforto, vou perder essa minha tranquilidade para ter esse retrabalho, eu vou perder minha venda, eu vou perder meu cargo, eu vou perder muita coisa, porque ele é a coisa certa. Então, às vezes, pode até virar contra você. Às vezes o seu amigo tá do lado, fala, você vai fazer isso comigo, cara? Mas é coisa certa. Então a gente cria bastante desafeto por querer fazer o certo, entendeu? Então dentro da prefeitura a gente cria bastante desafeto. Tem gente que não me simpatiza com o meu nome. Vê o Gustavo, vira o bico. Eu até entendo, não vejo problema nenhum. Nossa, levo numa boa, entendeu? Porque ninguém tá aqui para agradar todo mundo. Se você não concorda comigo, beleza, cara, não tem problema nenhum. Você considera, só te cortando um pouquinho, então que você seja uma pessoa polêmica, ou que as pessoas, né, como você disse, às vezes vira cara e tal, por gostar somente da coisa certa? É isso? Acho que às vezes as pessoas não entendem também. Às vezes a maneira que eu passo, a maneira que eu me ponho, ou eu não sei transmitir, né? É o meu jeito, acredito que eu sou muito explosivo, não sei passar isso, entendeu? Então às vezes as pessoas não entendem a minha maneira, querer a coisa certa. Querer a coisa certa, a gente pode fazer junto, né? A gente pode fazer junto. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho um ponto de vista contrário. Às vezes a pessoa não tem o entendimento da coisa, ou da matéria em si, né? Às vezes, vou dar um exemplo. Licença-prêmio. A prefeitura, a Câmara de Vereadores votou um projeto de lei favorável aí, era licença-prêmio e faltas abonadas, inclui 2 pacotes, 2 benefícios a servidores num pacote só.
Aí até então, o que eu me lembro, eu tinha entrado com as faltas abonadas por inconstitucionalidade. Não, é contra a lei, porque servidores seletistas, eles não têm direito a esse tipo de benefício. Isso está na lei, pacificado pelo Supremo, não sou eu que me enterro. Aí eu peguei e falei, é inconstitucional, estão iludindo os servidores públicos por uma coisa que eles não têm direito. O errado não fui eu de querer vender uma coisa errada. Errado foi as pessoas que estão lá, secretários. Você apontou o erro, né? Aí foi decretado, inconstitucional. Então não podem, só servidores estatutários. Quem que foi o errado da história? O cara que vendeu a coisa errada e convenceu que ter coisa errada é certo? Ou o cara que está falando, é certo lutar pelo certo. O que é errado é você ganhar um benefício que você não tem direito. Eu sou o patinho feio da história até hoje, entendeu? Então, às vezes, você é crucificado, massacrado por causa disso, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não entendem o porquê. Elas querem ter um benefício, não importa como e quando e onde. Elas querem ter, mas não importa a maneira. Então, eu acho que o mundo precisa mudar, entendeu? Eu não quero ser o dono da verdade ou ser um mártir aqui, por exemplo, de ser o cara... Mas eu acho que temos sim que valorizar quem luta pelas coisas certas. Dá trabalho, às vezes está numa máquina pública, dá muito trabalho, porque entre fazer um benefício e você executá-lo, no meio tem passar por um punhado de pessoas. E às vezes esse punhado de pessoas tem um dia triste, tem um dia alegre, não concorda, tem oposição, não tem oposição. Isso é o dilema, né? Que tem que ser vencida, né? Então eu falei, de fazer uma coisa, nem o ex-prefeito fala, do falar ao fazer é uma distância muito grande, entendeu? Dentro da máquina pública. Eu, quando saí da área privada, que lá é dinamismo, você tem que gerar lucro, entendeu? Então é diferente. O choque é muito grande, né? Quando você muda. Eu sentei na cadeira, falei, é um paredão. É uma burocracia, né? É uma burocracia que eu vejo que hoje dá para ser resolvida. Então, mas para resolver está muito nas pessoas, na qualificação das pessoas e as pessoas quererem que pode fazer. Sair do conformismo, do conforto, entendeu? Então dá para fazer. Então depende muito. Aí o Gustavo hoje vai lá na rede social, sem apego com ninguém. É o portão da minha casa para dentro. Meu compromisso é com a minha família, com meus amigos do entorno. Às vezes eles são prejudicados por quem eu sou. Porque meus familiares têm amigos. Eu moro 40 anos em Moreira César. Moreira César, querendo ou não, é um ovo. Mas você acha que chega a esse ponto, inclusive? Chega a esse ponto. Hoje em dia eu tirei o tótero. Você pode na minha Gustavo Felipe. Eu ia perguntar isso também. Foi por causa disso. Pelo peso do tótero. Do porque nome. Meu tio usa, meu pai usa, meu irmão usa, minha tia usa. Então, minha avó usa. Todo mundo usa tótero. Aí quando vê, querendo ou não, tótero é um nome diferente. Chama atenção. Chama atenção, vira uma marca. Aí vê um tótero da vida, começa a atacar essa pessoa como se fosse eu. Então tem pessoas que usam com conotação pejorativa, ofensiva, entendeu? Fazem piadinhas. Então eu falei assim, me ataquem. Ataquem o Gustavo, pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de... Pode me processar, pelo meu modo de ser, meu modo de falar, o que eu escrevo. Mas tem que ser eu, não tem que ser minha família. Então eu falei, vou adotar como... Gustavo Felipe. Por isso você mudou. Por isso que eu mudei, entendeu? Porque as pessoas vão, e é verdade, não estou mentindo, fizeram isso. Então eu, a partir daquele momento, falei, opa, melhor mudar agora. Você mudou isso porque sujou, porque você teve 264 votos na eleição, bababá. Eu só posso falar, lamento, mas não é isso, é por causa das perseguições. Então hoje em dia eu prefiro preservar quem está no meu entorno, quem eu gosto, pensando que é minha família, e vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Se eu vou ser candidato, se não vou ser candidato, se eu vou ter voto é uma consequência. Mas eu prefiro 1000 vezes preservar o que eu sou, preservar a minha família, e que as pessoas me critiquem pelo que eu sou. Mas não atacar a minha família. Foi por isso que eu mudei. Você estava falando um pouquinho da sua família, citou pai, mãe, tia, você é casado, você é solteiro, como é que é? Eu sou noivo, tenho uma noiva, entendeu? Ela de Pinda também? De Pinda também. Hoje ela mora no Mandu, também é servidora pública, quando minha tia também é servidora pública, então... E o que a noiva acha dessa sua atuação, do Gustavo Tótaro que virou Gustavo Felipe agora? Ela não entra muito em pauta, ela acredita em mim, entendeu? Ela me defende, entendeu? Mas eu também não divulgo muito, não coloco a imagem dela. Aliás, nas mídias sociais você vê que é pouca publicação de quem está no meu entorno. Você preserva bem essa área. Porque eu resolvi ser assim. Então, no dia que eu cansar, beleza, mas você pode olhar no meu Instagram, você pode olhar nas minhas redes sociais, não tem foto tem uma foto da minha filha, porque um belo dia eu era comissionado, aí tem um blogueiro famoso da cidade, foi me atacar na rede social, né?
Aí pegou minha foto com a minha filha e colocou a foto da minha filha, eu e minha filha, no blog dele me atacando. Eu fiquei tão pé da vida com aquilo, eu falei, a partir desse momento, não. Então eu falei, você quer me atacar? Me ataca. Então é uma coisa, isso serve. Então eu prefiro me proteger, não divulgo, nada. Então ela gosta, apoia, tá ligado? Tem coisas que ela não concorda, tem com a gente não entra muito em assunto. Do trabalho dela eu não pergunto nada. Não fala pra mim, pelo amor de Deus. Não quero nem saber. Entendeu? É melhor eu não saber. Não entra em discussão do trabalho dela, entendeu? Então é melhor nem falar. Eu não critico, só falo uma coisa, faço o que tem que ser feito. Se você achar que tem que ser feito. Não é eu que se perguntar pra mim, eu vou fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Né? Vai ter que fazer o certo. Eu só faço o que você acha que é certo. Que nem eu falei para os meus servidores, você é servidora. Você está lá para defender o que é público. Então, se você acha que é certo, na sua concepção, vai em frente. Vai o que é certo. Respaldo para o seu superior, vai atrás do superior, faz o que é certo. Então, com o Vitor você trabalhou então 4 anos? 4 anos, 2013. Depois não mais. Aí depois eu continuei minha pegada de rede social. Hoje é isso que você faz? Hoje, na vida política, é isso. Estudo, hoje faço representação no Tribunal de Contas, que eu acho que é errado, qualquer pessoa pode fazer. E faz, né, Gustavo? E faço, tem que fazer. É direito de cidadão. Não deixa eu ver coisa errada. Que nem eu falava, servidor público, não deixa eu ver coisa errada. Cara, quer fazer coisa errada? Não deixa eu ver coisa errada. Entendeu? Então eu vou e faço, porque é meu direito de ser cidadão. Eu não tenho nada contra Israel Domingues. O pessoal fala, você persegue Israel, você tem dor de cotovelo de Israel, você tem ciúmes, jamais eu vou ter ciúmes de Israel. Hoje ele é o prefeito, ele é uma figura pública da cidade, é o gestor da cidade, Sim. Como lá atrás era o João Ribeiro. Sim. Hoje ele escolheu essa cadeira, então na verdade eu trabalhei no time do Vitor e Israel. Então tem essa particularidade ainda. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Apesar de você estar lá no meio, você fala que o que era errado você criticava. Sim. A avaliação que você faz desses 4 anos da gestão do Vitor, ao qual você participou. Sim. Qual que é a avaliação que você faz? Positiva, valiosa, é importante, foi um bom gestor. Ele participou de querendo ou não, o Brasil entrou num momento de crise por causa do governo federal, os repasses vinham um pouco, lutou sempre a coisa certa, fez dentro do que era possível fazer, entendeu? Dentro que o recurso permitia, então ele preservava, uma pessoa que preservava muito o balanço econômico da cidade. Não dava para querer sonhar alto, sendo que você não tem recurso. Então, às vezes, as pessoas queriam muito, só que a máquina pública não dava condição. Entendeu? Então ele não fazia promessas que não dava para cumprir. Né, naquele momento, entendeu? Ele tentava, fez o que deu. Fez o que deu e ele fez. Gestão Israel, você tá fora, sim, mas você diz que é o mesmo Gustavo. Sim. Que aponta a coisa certa, aponta coisas erradas. A sua avaliação da gestão Israel? Hoje, a minha avaliação, desde 2017, quando entrou, eu tive o prazer de trabalhar 3 meses com ele. Então eu já carrego um histórico profissional com ele. Sim. Não é boa. Então, dados, até não sou eu que estou falando, dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, índice de efetividade de gestão municipal, apontam também que não é boa, né, vem decaindo cada vez mais. Então, muita coisa que faz sem transparência, sem envolvimento da sociedade, sem envolvimento dos conselhos municipais. No passado, os conselhos municipais eram tão independentes, tinham voz ativa, principalmente o Conselho de Saúde. Eu fui presidente de conselho, por exemplo, eu fui presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Hoje a Igreja de São José passa por um restauro aí da Mitra Diocesana. A canetada, quem deu para processar a prefeitura, fui eu que dei. E eu era comissionado do Vitor. Quando eu assinei, falei, tô ferrado, tô lascado. Estou assinando uma representação do Ministério Público contra o meu chefe. Né? Mas por quê? Porque tinha essa liberdade de querer fazer a coisa certa. E quando era presidente, quem deliberava era o conselho, não era o presidente. Né? Então a gente lutava pela coisa certa. Então ele entendia a situação. Hoje os conselhos municipais não são escutados, são inchados por pessoas que concordam. Faz amém. Então isso a gente vê que falta transparência, falta envolvimento da sociedade, é muito que o rei fala e amém. Então, quando não tem oposição. Então os documentos, o que é papel demonstra que ele não faz uma boa gestão. Pode ter alguma coisa pontual, né? O perfil dele, eu acho que muito que ele faz em vídeo, fala em vídeo, não faz no concreto, entendeu? Então você vai vasculhar e fala, não está dando certo, não vai dar certo. E não é à toa que tem vários apontamentos de irregularidade na saúde, na educação. Mas você destacar algum ponto positivo, apesar da sua avaliação? Um ponto positivo que eu acho muito importante é a questão
dessa digitalização das pessoas fazerem protocolo que você tem resposta imediata. Entendeu? É uma ferramenta muito importante. A questão de economia da máquina pública, né? A questão de digitalização de documento. Isso, e facilidade mesmo. E facilidade, né? Porque eu uso. E agilidade. E agilidade. E eu uso, entendeu? Então é muito importante isso. Isso eu sempre falei, tem pessoas que andam com... Só isso? Na mim, sua avaliação. Na minha avaliação. Vejo como importante foi isso, a digitalização das coisas. E o restante... Porque, Aline, quando você... Eu vejo muito, não são os fins. São os meios. São os meios. Como foi feito, entendeu? Vamos pegar a estátua do João do Pulo. Tira e põe. Né? Tira e põe. Era uma arte, querendo ou não, de um artista renomado no mundo, no estado de São Paulo. Por que não fez um chamamento público? Vamos fazer uma nova homenagem ao João. Fez um chamamento público, envolvia o Conselho de Patrimônio Histórico, envolvia o Conselho de Cultura, envolvia o Conselho do Turismo, por exemplo. Envolvia a cidade, fazia um concurso. E havia necessidade de mexer numa coisa que era bela, uma arte abstrata, para fazer aquilo. Tirou uma, coloca outra, o estresse, e o pessoal vende como algo bom. Entendeu? Eu não concordo. Não é. Eu fiz um vídeo falando, pode fazer uma imagem digna de 30 metros do João do Pulo, não tem problema, porque o cara merece, entendeu? Mas são os meios, entendeu? O meu grande problema é os meios como são feitas as coisas, são os fins, entendeu? Entendi. Nesse período todo aí de avaliação, agora, né, na gestão do Dr. Israel, esses 8 anos, eles chegaram a chamar você para conversar alguma vez? Tem pessoas tentando alguma aproximação mesmo? Tem algumas pessoas que rodearam, né, perguntaram para mim, né, alguns assessores, né, eu falei, não tem cabimento. O Gustavo, o cara que, eu mantenho minha convicção, falei, se o cara não serve, até antes mesmo, eu entrei quando ia começar a eleição de 2016, entra a campanha, eu entrei no gabinete de uma secretária e falei assim, eu me ferro na vida. Falei assim mesmo. Porque você sai de um trabalho para você conseguir outro, entrar no mercado de outro, difícil. Falei, eu me ferro na vida, mas não trabalho com esse cara, com esse gestor. Porque eu te conheço, porque eu vi ele secretário de saúde. Eu vi ele trabalhando, eu vi a postura dele como trabalhava, entendeu? Eu vi as ações que ele queria fazer na secretaria de saúde. Falei, não tem perfil, entendeu? Para mim, Gustavo não tem perfil de gestor, tem muito que aprender. E Neto é o que está a cidade hoje, né? Você pode ver ela maquiada, você pode... Uma ação, a rodoviária para lá da Dutra, lá do lado da FAP. Vamos pensar a cidade daqui 30 anos, né? É a única rodoviária, o discurso, é a única rodoviária no sentido do Rio de Janeiro. Mas a funcionalidade, você pode andar na cidade. Ninguém concorda, não tem funcionalidade, não tem um motivo. Relatórios deles próprios contratados alegavam que a utilização de linhas de ônibus estavam caindo num terminal rodoviário no centro da cidade. Você fala, o centro da cidade, um terminal rodoviário, se entrar e não tem grande movimentação, algumas coisas estão acontecendo. É um ponto importante, do lado de uma prefeitura, aquilo era para estar borbulhando de gente. Você vai em Taubaté, é assim, é para estar borbulhando, as linhas integrando, chegando gente de fora, entrando, e não tinha essa necessidade momentaneamente da construção de algo lá. Então isso é do gestor em si, você aplicar um montante de recurso público, não só em uma rodoviária, em duas, é um desperdício de dinheiro público. Você vai lá em Moreira César, você pode ir lá, você vai perguntar para as pessoas, você vê o elefante branco lá, uma coisa enorme, sem funcionalidade, por 3 linhas de ônibus que já usavam, aliás, só está atrapalhando, porque teve que mudar o horário, porque tem que utilizar, obrigado, mas piorou a vida das pessoas. Então, isso é reflexo do que eu já sentia antes. Falei, o cara não é um bom gestor. Não é um bom gestor para estar administrando uma cidade. Então, a minha avaliação é essa. Vai nesse sentido, vai nesse sentido. Análise. Vai nesse sentido. Ô, Gustavo, nós estamos no ano eleitoral, como eu comentei, né, no começo aí do nosso bate-papo, e os pré-candidatos já confirmando a sua pré-candidatura. Você vai participar desse momento? Ouvi dizer que sim, mas queria. Sim, hoje eu sou pré-candidato a vereador, pelo mesmo partido que eu saí candidato a prefeito na última eleição, que é? Mobiliza. Mobiliza 33, né? Hoje o presidente é o Isaúr, lá de Moreira César, com um grupo, com a maioria de Moreira César, né? Ele fez o convite, eu falei, legal, vou sair candidato a vereador. Várias pessoas falaram, você tem que ser candidato a vereador, você tem que ser candidato a vereador. Mas na última eleição que você participou, você foi candidato a prefeito. Quantos votos? 264 votos. O que você entendeu com esse resultado? Aline, é tipo assim, para mim chegar aqui, você é candidato a prefeito. Não foi no estralo, assim, pá, você é candidato e
Não, foi uma decisão já tomada lá em 2016, após a gestão vir ter perdido, né? Em conversa com as pessoas, falaram, Gustavo, você tem que ser candidato a prefeito. Por quê? Porque ele falava, você vai dar um bom gestor, você tem esse perfil, você gosta. Aí eu falei, você tem certeza? Eu falei, tem. Então eu falei, vamos embarcar nesse barco, então, vamos ver qual que é. Aí a gente traçou um planejamento. Tá. Né? Uma pessoa, Gustavo, lá de Moreira César, sem representatividade política, a primeira coisa que ele tem que conseguir é um partido político. Sim. E para conseguir um partido político nos dias atuais, as pessoas aí fora não entendem. Apareceu colocar uma carinha na urna é fácil. É fácil. Para quem está administrando o partido, vai te escolhe, não, vem cá, você vai ser meu candidato. Mas não, naquela época eu queria ser alguém independente de Vitor, independente de Israel, independente de grupos políticos. Eu queria criar o grupo político do Gustavo para ser candidato a prefeito. E dar um trabalho. Você não tem noção de dar um trabalho para conseguir uma legenda, de montar um grupo de pessoas para embarcar aí nessa proposta que você tem. Pô, Gustavo, nós vamos fazer campanha sem recurso público, sem dinheiro. E foi feito. Cada candidato na nossa legenda, naquela época, cada um bancou. Não usamos o santinho que era distribuído, era dinheiro cada do nosso... um se bancou. É dinheiro do nosso bolso. Eu, na minha campanha, eu gastei R$ 2.500. Eu falo com orgulho que eu fiz as mesmas coisas que os outros candidatos fizeram. Tinha material de campanha, tinha santinho, tinha adesivo, fiz carreata, fiz tudo. Do jeito que deu. Só que numa proporção menor. E com esse resultado... Eu ganhei experiência. Falar, putz, experiência de participar de uma campanha política. Mas você esperava mais. Sim, tá difícil hoje aqui. Pela sua atuação nas redes sociais, né, alcançando e atingindo o que você atingia ali, incomodando, você esperava mais. Eu tinha uma meta, a minha meta pessoal era atingir 1.000 votos. Tá. Essa é a minha meta pessoal. Gustavo, candidato 1.000 votos. Infelizmente, faltou alguma coisa. Faltou mais... E você entende o que faltou? Eu acredito que faltou mais propaganda, mais divulgação de nome, entendeu? Mais recurso. Mais recurso, entendeu? Porque, tipo assim, tem pessoas que falam, não sabia que você era candidato, você não sabia do seu nome, não sei o quê, entendeu? Então, eu acredito que tinha um leque para mim entrar nessa questão, entendeu? Mas é difícil você ser candidato e ser administrador de partido. Então, ele também lidava com o envolvimento de a gente saiu com 5 candidatos, que, aliás, 5 pessoas que acreditaram na proposta, e agradeço até hoje. Porque a gente caminhou junto. Então são pessoas que bancaram dinheiro no próprio bolso e defendiam a ideia, né? A ideia de uma Pindamonhangaba melhor. As propostas dele, cada um teve sua dependência. Entendeu? Para fazer a sua campanha. Eu dei liberdade para ele fazer essa campanha dele, entendeu? De falar coisas. Eu só falei, eu falava para ele assim, só não vai prometer coisa errada, porque eu sou o primeiro a falar. Não vai prometer que vereador faz aquilo, porque vocês estão na base das asas de um cara chato. E eles foram, entendeu? Então foi uma experiência muito legal. Eu tinha uma meta de 1.000 votos, entendeu? Que eu sabia quem eram os concorrentes, entendeu? O tamanho da paulada que ia ser, entendeu? Pô, tá do lado do Israel, com a máquina pública na mão. Na época de pandemia, o governo do estado de São Paulo querendo não distribuir cesta base. Entendeu? O Vitor de Tulerário, o cara... Você entendia o momento, eu entendia né? o momento. Não alcançou, ficou abaixo da meta, bem abaixo da meta. Mas eu senti onde era falha, entendeu? Então eu falo, Gustavo, você quer ser presidente do partido hoje? Eu falei, hoje não mais. Já partiu. Você tem interesse em ser candidato de novo? Prefeito não mais. Eu acho que eu tenho que pegar bastante experiência ainda, caminhada, ganhar bastante base política para ser candidato. Porque quem vota são as pessoas. Sim. Entendeu? Então, hoje, do meu plano de governo, tem aí coisa que o Israel executa. Por exemplo, inglês na escola. Coisa que ele está executando. Porém, os meios que ele está fazendo, eu entendo que seja terceirizado, com uma OS, que é duvidosa, está passando por avaliação do Tribunal de Contas, por apontamento... Você avalia o meio do processo. O meio do processo. E agora é pré-candidato, então, a vereador, né? Uma outra situação, mas também muito difícil. Sim, difícil ser candidato a vereador. Como você está se estruturando para isso? O que você mudou do Gustavo Tótaro agora para o Gustavo Felipe? Eu acho que eu sou mais paciente, né? Mais paciente para as coisas. Hoje eu reclamo mais no papel e protocolo, pergunto à prefeitura, eles me dão documento, entendeu? Protocolo do Tribunal de Contas, Ministério Público, entendeu? Mas a questão de expressar, eu acho que eu melhorei um pouco, porque a gente vai ganhando, a idade vai lhe dando um pouco mais de experiência, você vai entendendo que você não consegue resolver nada sozinho, depende muito das pessoas, entendeu? E que o mundo não vai ser 100% uma beleza, tudo certo, entendeu? Então eu acho que eu dei uma desacelerada. Mas eu estou acreditando hoje que as pessoas
estão começando a entender mais quem é o meu O posicionamento. seu partido de hoje É o mesmo que eu saí candidato, e hoje ele é a base do PSD 55, que é do nosso amigo Julialto, que hoje tem como pré-candidato o Torino e Vitor. Né? Então defende a legenda deles. E essa junção, Torino e Vitor, qual que é a avaliação que você faz? Eu faço que hoje o Torino é uma figura pública que fica um pouco tempo afastada, e o Vitor é uma figura experiente que está chegando para somar. Então eu acredito que possa dar uma liga boa, que depende muito da população, né? Que hoje a grande maioria do povo entende que há necessidade de mudança. Não é à toa que quando está o nome do Vitor na última pesquisa que teve, com Torino, com Piorino, com Vela, o nome do ex-prefeito Vitor na frente. Mas por uma devida posição do próprio Vitor, ele coloca como Torino como seu candidato, como referência, candidato a prefeito. Entendeu? Então, se o ex-prefeito Vitor entende, uma figura experiente, entende que ele seja uma boa opção para estar junto com ele, como vice, como candidato a prefeito, né? Pré-candidato a prefeito, eu acho que é uma válida muito importante. Eu acho que só tem a somar. E dos nomes que você acabou de citar aí, que são os nomes, né, que a gente, obviamente, muita coisa pode mudar, mas enfim, que a gente deve ter para o cenário de fato aí de confirmação de disputa. Então a gente tem o Ricardo, né, que vem representando a gestão, o Torino e o Vitor. O Ricardo agora, tudo indica que seja com o Rafael. Sim. Torino e Vitor e o Vela. Você já falou dos dois. Tem uma moça. Tem a Patrícia Marcondes também. Patrícia Marcondes. A gente já falou do Israel, você falou agora Torino Vitor. Essa junção Ricardo e Goff, qual que é a sua análise? É uma loucura, né? Absurdo. Por quê? Não é que seja absurdo, tipo assim, mais por postura do Goff, né? Porque o Goff, ele caminhava para um cara independente, para fazer a política dele, entendeu? Mas peraí, mas Torino e Vitor também era uma coisa distante. Sim, mas tipo assim... Eu tô desastrado hoje. Mas você olha, o Torino, ele ficou afastado, né? Então ele se recolheu. Mas os dois foram em embate. Não seria concordância se lá naquela época juntasse Vitor e Torino de novo. Porque eles estavam... Você acha que o tempo justifica? O tempo justifica. E Ricardo e Goff não? Porque até ontem o Goff era taxado como candidato a prefeito da cidade de oposição do que estava hoje. Entendeu? Do que está hoje. E no estalar de dedo muda as coisas. Então isso está reflexo. Hoje você anda na rua, era reflexo da população. Você andar perguntar do Torino hoje, no passado, você pode ver. Hoje muitas pessoas não lembram quem é o Torino. Entendeu? Então, eu acho que o recuo dele do tempo. Sim, mas o Goff não. O Goff era uma pessoa ativa, um jovem ativo. As pessoas falam Goff, pré-candidato a prefeito. Entendeu? Viam ele como oposição de todos. Né? Com mais um nome. Mais uma opção. Agora, ele se juntando a Piorino, quem perde descrédito é ele. Né? Eu falo muitas vezes, o político hoje, a única propriedade que o político tem é a palavra dele, é o discurso dele, é o que ele defende, é o que ele acredita. Então lá atrás ele era contra realmente. Você via nas campanhas de 2020, na rua, pô, não, sou contra isso, a esposa berrando no caminhão, metendo bambu na rede e tudo contra. E hoje você vê, opa, o que aconteceu? Né? O povo fica meio chato, sabe? É que nem Alckmin e Lula. Né? Não sei o que, corrupto, não sei o que, volta a cena do crime, hoje tá lá, você gosta? Não, a gente não é bobo, o povo vê. É a mesma coisa. Então hoje aqui em Pinda acontece a mesma coisa. Faz essa comparação. Eu faço essa comparação. E o Vela? O Vela, eu acredito, eu tenho 98% de certeza que ele não sai candidato a prefeito. Ele não sai candidato a prefeito. Acho que desiste aí no meio do caminho. Ele vai recuar lá na frente. Ele vai recuar, eu tenho 98% de certeza. Eu duvido muito, porque ele está caminhando para isso. Mas essa sua certeza é com base no quê? Pelo perfil, você falar que sair candidato, porque ele tem muito a perder, não tem nada a ganhar. O que ele vai ganhar? Ele é um petista na cidade, com rejeição enorme, PT, entendeu? Pessoas falam para ele, Vela, se mudasse partido, eu votasse em você, então ele fica meio acanhado, sabe? Eu acho que fica. Eu mesmo falei para ele, e ele não tem apresentado um vice ainda, entendeu? Então. Você acha que desiste? Ele lá na frente, ele vai. Porque tem vereador. Sim. Você acha que uma figura pública, ele vou trocar para deixar de ser vereador, com a possibilidade de ser candidato a vereador ele pode ser eleito vereador e trazer com ele uma bancada grande. Então você acha que ele abre mão e volta e se. Só que esse recuo dele também
né, pode fritar ele perante o público dele, entendeu? Pô, você vai, se divulga, faz lançamento, que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e volta atrás. É que eu falo pra você, o político, ele é muito de palavra, ele tem que sustentar aquilo que ele... E a Patrícia, aliás, deixar o convite aqui aberto também, a gente vai começar agora, intensificar essa questão aí de pré-campanha, né? Já passamos o período de filiação, que a gente estava esperando isso de fato acontecer. Muita gente questionando, por que vem fulano, não vem ciclano? A partir de agora, a gente começa a trazer todos os pré-candidatos, né? E mexer mesmo com essa parte da política local, e ela é uma que com certeza vai passar por aqui. Mas você tem algum conhecimento do trabalho dela, alguma análise? A Patrícia Marcondes eu não conheço pessoalmente, como figura pública na cidade também não conheço pessoalmente, nunca vi, entendeu? Tô vendo agora. Mas é bacana ter mais um nome, né? É um nome, eu fui filiado ao Partido Novo também. O começo para mim querer pensar em ser candidato foi pelo Partido Novo, não foi pelo Mobilismo. Me filiei, paguei, fui em São José. Começou lá. Começou tudo dentro do Partido Novo, com o pessoal de Pina, entendeu? Por alguns critérios do próprio partido na época, foi difícil se montar um diretório, porque eles eram bastante fechados nessa questão, entendeu? Tinha que ter um mínimo de filiados, essas coisas. E hoje, pelo que eu percebi, mudou o estatuto, então ampliou-se mais o leque para mudar para a criação do diretório do município. Então, a Patrícia Marcondes, como figura pública, política na cidade, eu não conheço. Mas o Partido Novo já conheço, gosto do Partido Novo, já fui filiado, entendeu? Eu fico feliz por o Partido Novo estar lançando alguém, mas a figura pública dela eu não conheço. Bacana. Gustavo, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando. Tem assunto que rende, né? De Pindamonhangaba, de política, de todo o seu histórico aí, mas infelizmente o podcast tem um perfil diferenciado, não é igual ao rádio, né? Que eu tô acostumado, que tem um tempinho cronometrado, mas também a gente não pode se estender muito. Então eu agradeço a sua participação. Eu termino o nosso bate-papo, obviamente, desejando sucesso, boa sorte para você na sua empreitada, o que você almeja. E eu pergunto se você está preparado, né, no momento aí você é pré-candidato, mas no resultado positivo nas urnas, para ser esse Gustavo, o mesmo Gustavo, né, que você se mantém, diz que de cobrar, independente quem seja, de correr atrás do certo. Você está preparado para isso? Sim, eu estou preparado. Eu me considero preparado. Eu costumo falar para algumas pessoas, não é prepotência da minha parte, que eu faço mais que muito vereador na cidade. O que eu faço hoje, dou mais resultado como cidadão. A Câmara hoje Não, hoje a Câmara para mim de vereador, nem vou mais lá, porque a Câmara hoje de vereador para mim não representa... Você dá mais resultado no seu trabalho de fiscalização, você quer dizer? Isso, de fiscalização do que a própria Câmara de Vereadores. Tem protocolo meu parado de 1 ano lá com documentos do próprio Tribunal de Contas, de irregularidades que eles... segue aquele padrão, você sabe como que funciona de abafar, arquivar, entendeu? Então eu falo, eu me sinto preparado para vereador, considero-me preparado perfeitamente, entendeu? Continuo fazendo, sei o caminho fazer, eu sei como fazer, entendeu? Agora, eu falei, você senta na cadeira, aí tem a questão do falar ou fazer, tem um caminho muito grande para se aplicar as políticas públicas, mas na questão de fiscalização, de acompanhamento, essas coisas... Você vai seguir. Eu posso ter certeza, 99,9% de cenas que eu faço muito mais que esses 11 que estão lá na Câmara Vereadora. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, sucesso para você. Prazer recebê-lo aqui no nosso Eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Um abraço para o Julielto, Modesto. E para mim é uma enorme satisfação estar sentado na sua frente, falando com você, conversando com a Aline Bernardes da rádio, que a gente via, escutava... Do podcast, escutava na rádio lá, fazendo seus levantamentos, porque querendo ou não, no ano passado, você também fazia apontamentos e cobrava. E continuo fazendo. E é gostoso. Então, para mim, estar na sua frente aqui é muito satisfatório, tá? É mais uma... agrega na minha vida, sabe? Mais uma meta, como você entende, na frente daquela moça que fazia parte, tive de oportunidade de conversar com ela. Sim. Então agradeço o podcast por abrir esse espaço, pelo convite do Julielto, que não pôde estar presente, e a você estar aqui. Para mim é uma enorme satisfação também. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Não falei no começo, só acrescentar aqui, o Julielton obviamente estaria presente, infelizmente não pôde, questão até de saúde, né? Na casa dele lá, a esposa, os filhinhos. Então, um beijo para o Julielto, que comanda brilhantemente o nosso... E falar sobre o Julielto é uma ótima... Falei isso pessoalmente para ele, é uma ótima pessoa, e é também um ótimo pré-candidato para a cidade. Tá aí na luta. Tá na luta, é um cara que merece também estar lá dentro. É um dos caras que merece também estar lá dentro, porque também gosta de coisa certa, não gosta de coisa errada.
Eu desejo também muito sucesso para ele como pré-candidato e também desejo o êxito para ele na campanha dele, porque eu falo, ele é um dos caras que também merece também estar lá dentro dos 11 lá. Eu torço muito por ele. Já falei isso no passado, falei isso pessoalmente. E reforça agora. Reforço agora aqui no projeto dele. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Um abraço a todos. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Em breve tem novidade, novos episódios aqui no nosso Pinda Pod.